Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Obviamente, eu sou o Rezin e eu estou aqui com o meu café agora numa xícara. Eu não sei onde está a minha térmica, então eu estou tendo que ir lá na cozinha pegar a minha xícara, encher ela, trazê-la para cá e fazer todo esse processo de novo quando eu termino de beber ela. Estou aqui também com a minha garrafa d'água, só para dar aquela limpada na garganta. E, enfim, estou aqui para gravar mais um episódio. Acho que esse foi o pior começo que eu já fiz. Mas então, eu estava pensando numa situação. Porque o brasileiro, ele tem uma... Não um brasileiro, né, mas... Como eu não morei em outro lugar, eu só morei no Brasil, eu só vou dizer sobre o Brasil. Mas assim, o povo brasileiro, ele tem uma mania de deixar pessoas, sei lá, sem muita importância, vamos dizer assim, pessoas sem muito conteúdo para eles, pautar a forma que eles pensam pautar a vida deles. Porque se você for olhar, muitos famosinhos, muitos youtubers, eles têm um público e eles são quase que endeusados pelo brasileiro médio, pelo afegão médio. E não é por coisas que eles fazem, não é por conteúdo que eles criam, não é sei lá, pela sua formação, pelo seu conhecimento que ele passa, não é por isso. É simplesmente pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida. Se o cara tem... por exemplo, o cara que vai pregar sobre sei lá, ganhar dinheiro, ficar rico, ter o desenvolvimento pessoal, todo esse negócio. O cara que vai fazer vídeo para esse nicho, ele geralmente demonstra o quê? E marketing digital também entra nisso. Ele geralmente mostra o quê? O estilo de vida dele, o estilo de vida mais abastado, o estilo de vida em que ele gasta milhares de reais em um jantar, milhares de reais em um item muito cobiçado pela maioria do público dele. E assim ele constrói uma imagem para essas pessoas, mostrando que se ele está gastando muito dinheiro nessas coisas, ele teoricamente ele é bem de vida, ele ganha bastante dinheiro, então ele gasta esse dinheiro e aí ele constrói a autoridade. E algo muito importante para essa autoridade, para ele conquistar o público, essas pessoas, ele precisa passar a credibilidade. E a credibilidade, a gente vê no YouTube, a gente chama de autoridade. E a autoridade que ele passa sobre ele realmente ter um bom desenvolvimento e ganhar muito dinheiro é através do estilo de vida. E aí ele vende esse lifestyle de cara muito rico que gasta um monte com sei lá, o cara que não se prende a olhar o preço das coisas e simplesmente comprar e simplesmente pagar, porque ele pode, ele consegue. E aí ele vende a sua imagem como um cara bem sucedido. E não tá ok, até aí tudo certo, não tá errado. Não tá errado. E aí, com base nesse público que ele adquire, vendendo o estilo de vida dele, mostrando como é que é a vida dele, a rotina, o dia a dia, um dia inteiro comigo e todo esse negócio aí, nesses vídeos que tem aos montes no YouTube, quando ele consegue angariar uma boa quantidade de pessoas, como é que eu posso dizer, não fãs, mas que acompanham a vida dele, ele consegue vender mais coisas. E tá, beleza, não tá errado. Eu não julgo isso é normal, O meu ponto é ele vender alguma coisa sendo uma pessoa que não tem o que vender. Se
o vender dele é simplesmente o estilo de vida dele, tipo, vou vender a troca de mentalidade em um curso ou coisa assim. Eu não tá muito bem explicado isso, não é bem isso, mas tipo assim, se ele não tem um conhecimento técnico de alguma coisa, de alguma habilidade, de algum conhecimento muito específico, sei lá, qualquer coisa, se ele não tem esse conhecimento que o ajudou a chegar onde ele chegou, se ele realmente chegou onde ele mostra, porque uma grande parte dessas pessoas simplesmente alugam as coisas e não compram de verdade, não é de verdade deles. Se ele fez realmente isso, tá, beleza, ok. Vender curso, normal, beleza. Para mim não é um problema a pessoa vender o curso. Para mim o problema é o brasileiro médio, o público, considerar comprar alguma coisa que talvez o deixe rico, no sonho de ficar rico, porque aquele conhecimento que ele vai adquirir é um conhecimento fora de série que o vai deixar rico. Passando por uma checagem, simplesmente sendo um fato de esse cara tem um estilo de vida assim, logo eu vou comprar dele. E não faz sentido nenhum. E tem outra coisa. Essa necessidade. Porque, tá, eu entendo que o brasileiro é sofrido, o brasileiro tá sempre se fudendo, o salário é uma merda, o salário médio brasileiro é uma bosta. Se você ganha 10 mil, se eu não me engano, você não é rico, mas você tá nos 10%, 5% dos mais ricos do país, dos que mais recebem, sei lá, uma coisa assim. Eu entendo tudo isso, e então eles só que essa vontade de ficar rico cega as pessoas. Essa vontade de sair da merda cega essas pessoas às vezes. Porque aí elas não conseguem ver uma coisa muito simples, muito óbvia. Porque se um cara, ele tá te vendendo um curso de como vai ficar rico, de mentalidade, sei lá, qualquer coisa assim, para mudar a sua cabeça, para você ficar rico, para você aplicar e ficar rico, isso geralmente é balela, né? Geralmente é besteira. Por quê? Porque ele não está rico, ele está alugando algumas coisas para te convencer de que ele é rico e te convencer de que aquele estilo de vida dele ele conseguiu com uma coisa que ele vai te vender e te mostrar como é que se faz. E o brasileiro médio, ele não tem tempo para perder. Ele não tem tempo para pensar nisso. Ele não tem tempo para essas coisas. O que ele quer é resolver o problema dele. E o que ele quer é resolver a situação precária que ele tem. E isso é normal, beleza? E essas pessoas se aproveitam desse público, se aproveitam dessa galera que está fragilizada, que está praticamente desesperançosa, que talvez a última faísca de esperança dele seja esse curso, esse infoproduto, talvez seja a única saída que ele enxergou no fim do túnel. E está apostando as últimas fichas nisso. E é aquela coisa. O conhecimento que você vai adquirir no curso deles pode até não ser inútil. E se você fizer, você pode ser um dos 1% que dá certo. Que não necessariamente pelo conhecimento que você vai adquirir no curso, porque às vezes nem tem nada nesse curso, às vezes é simplesmente encheção de linguiça e falando a mesma coisa que ele já fala nos vídeos do YouTube. Às vezes é simplesmente isso. Eu já vi inúmeras pessoas reclamando disso, inúmeras pessoas reclamando desse tipo de coisa. Ainda mais falando sobre até gente muito
grande no YouTube aí, falando de finanças, com as suas masterclasses, as suas aulas, né, seus cursos, que havia muita gente falando esse caso, de que são simplesmente as mesmas coisas que eles falam no YouTube. Olha só, não estou acusando ninguém, supostamente, mas acho que vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando, né? Porque eu vou pegar aqui um pouco de café e, né, sei lá, eu não gosto. Vocês gostam de milho? Ai, meu Deus, essa foi a pior forma de passar uma mensagem. Provavelmente ninguém entendeu, mas é isso aí. E aí, o que eu tava falando desse caso? Tá, e aí, essas pessoas, elas estão fragilizadas da mesma forma que movimentos políticos, que seitas religiosas, que igrejas, que qualquer coisa, qualquer, como é que se diz, qualquer grupo que tenha uma certa projeção, que tenha um certo número de pessoas para confirmar aquilo, para aderir àquilo que eles falam, qualquer um que tenha um líder transmitindo essa mensagem, esse conhecimento para a pessoa fragilizada, qualquer um deles, eles têm essa mesma ideia e se aproveitam dessas pessoas. A mesma ideia de essa pessoa está desesperada, eu vou converter ela para a minha religião, eu vou converter ela para a minha seita, eu vou converter ela para o meu movimento político, tanto faz, não importa qual seja o ponto, mas eles veem isso como uma perfeita massa de manobra, o que de fato é, porque ela está desesperada. Ela só está procurando respostas, ela só está procurando ajuda, ou ela simplesmente quer prosperar, quer dinheiro. E aí, você vai julgar essas pessoas? Por muito tempo eu julgava, cara. Por muito tempo eu julguei essas pessoas sem antes refletir sobre isso, né? Quando eu comecei a refletir mais sobre o porquê de existirem tantas, mas tantas seitas de tudo que é jeito, tanta gente seguindo cegamente algumas coisas. Depois que eu vi, comecei a pensar sobre isso, refletir muito mais nos meandros desta questão, eu entendi que não é culpa de quem está ali acreditando naquilo, não é culpa deles, não é, eles só querem se salvar, mano. Basicamente, eles só querem que as coisas funcionem, que dê certo e que ele não esteja mais correndo, matando, na verdade, um leão por dia, que ele não esteja mais vendendo o almoço para comer a janta. Ele só quer que isso acabe, só quer que a família dele tenha tudo o que precisa para sobreviver, eles querem que o filho tenha pão dentro de casa. Só isso. E esses canalhas, eles se aproveitam dessas pessoas, se aproveitam delas, fazem com que elas meio que passam por uma lavagem cerebral e eles não entendem muito bem os conceitos e os porquês, simplesmente estão hipnotizados também pelas pessoas, estão hipnotizadas e acabam aderindo cegamente. E cegamente muito mais por conta desse desespero. Porque se ela não estivesse desesperada, se ela só estivesse tipo assim, se ela estivesse só precisando, ela não está necessitando, ela está precisando muito de caramba, minha cadela tá meio louca. O que está acontecendo agora? O que foi? Se a pessoa está só precisando, ela não está necessitando daquilo, se aquilo não é urgente para ela, por exemplo, ela pararia para pensar, refletir, e ela não estaria
tão inclinada a cair nesse conto. E isso é uma coisa real, porque é uma pessoa que... Eu vi os dois casos. Uma pessoa que estava simplesmente precisando de uma coisa, não era urgente, mas era uma coisa que era importante. E a outra pessoa estava desesperada. E a pessoa desesperada foi de cabeça. Foi de cabeça e se fudeu. E ela não enxergou ainda o porquê. E sempre quando você tem uma pessoa assim, você fica meio... Pô, será que eu falo? Será que eu não falo? Por mais que seja seu amigo de muito tempo, você não sabe se você fala pra ela ou se você não fala. Você não sabe. Porque é que nem o seu amigo, sua amiga está sendo chifrada, está sendo traída, e você quer falar pra ele, você fala pra essa pessoa traída, que é o parceiro ou a parceira está metendo gaia nela, e ela não acredita. Aí ela simplesmente acha que você tá com inveja, ou o parceiro ou a parceira que está metendo a gaia fala para essa pessoa que você quer ficar com ela e por isso está querendo destruir o relacionamento, ou essa pessoa está com inveja do seu relacionamento, e assim vai indo, e aí você acaba perdendo a sua amizade. Acontece. Então é parecido com isso. Parecido com isso. Você não consegue. Não tem uma forma exata, não tem uma forma certa de você chegar nessa pessoa e falar para ela o porquê que ela não pode seguir essa pessoa, porquê que ela não pode seguir esse grupo tão cegamente. Você não tem um caminho certo, não existem caminhos fáceis para se dizer isso. Às vezes, a pessoa só tem que quebrar a cara para entender. Só que o problema é que muitas não entendem mesmo quebrando a cara. E algumas, é o mais triste ainda, elas quebram a cara nas últimas esperanças e pode acontecer coisa pior. E é isso que me deixa mais indignado, porque esses canalhas se aproveitam disso, se aproveitam dessa fragilidade que pode levar elas a óbito, sim. Pode levar essas pessoas a óbito, sim. Cara, ninguém sabe o que a outra pessoa tá tentando fazer há muito tempo, há quanto tempo ela tá naquela merda, há quanto tempo ela tá vivendo na miséria, tentando fugir daquilo, ninguém sabe. Então você não pode julgar a pessoa que cai, entre aspas, nesses discursos e nessas fórmulas secretas aí, que essas pessoas, não vou nem chamar de pessoas, esses demônios do caralho, eles vendem essas ideias, vendem essas fórmulas perfeitas, passo a passo, e eu fico puto quando eu lembro dessas coisas, cara. Eu fico puto quando eu penso sobre isso, e quando eu lembro dessas coisas eu fico indignado, porque eu já conheci os exemplos disso, entendeu? Eu sei como é que é. E eu tô num dia muito reflexivo, eu não sei porquê, mas eu tô pensando em muitas coisas hoje. E isso calhou de falar sobre isso. Eu nem ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre outra coisa. Mas isso vai fazer um paralelo, na verdade. Vou. Não é paralelo a palavras. Tá até difícil de me comunicar, cara. Que porcaria. Tá. Eu ia falar, na verdade, era sobre essas pessoas aí que divulgam demais a própria vida, sabe? Sabe essas pessoas que elas não conseguem ficar em algum lugar, em algum evento, ou sei lá, cara, elas não conseguem passear na rua sem ficar postando 300 stories. Sabe isso? É uma... Porra, é uma coisa incrível. Até quando eu saía com os meus amigos pra beber, enchia a cara
e essas coisas aí, né? Ia para sociais. Eu não sei se se chamam assim em todo lugar do país, mas onde eu nasci, onde eu morava, era chamado de social. É basicamente uma festinha fechada, não era uma festinha aberta, assim, sabe? Uma festinha fechada na casa de alguém. Ah, quando eu ia pra essas festinhas, cara, as pessoas só. Porra, tinha muita gente, não eram todos. Parecia que pelo menos algumas elas tinham uma noção de curtir o momento, mas algumas, cara, elas não conseguiam ficar 10 minutos 10 minutos fora do telefone, cara. E não do telefone, assim, de mandar mensagem. Isso até eles não faziam. Mas eles não podiam não postar fotos, não postar vídeos. E aí iam aquele monte de stories, um monte de status no WhatsApp. Que ninguém vai ver. Ninguém vê, cara. Ninguém vê. Se você posta esse monte de stories, um monte de status aí de uma festa, ou você posta, sei lá, 10 status por dia, cara, ninguém vê. Ninguém vê. Eles vai estar ali como visto, mas a pessoa vai lá e simplesmente pula. Ela nem olha, cara, nem olha nada. Ela só vai pulando tudo até acabar. Até acabar. Porque assim como ah, eu, eu sou assim. Tem muitas pessoas que são iguais a mim, que é simplesmente aquela pessoa que não consegue ver o número de notificação. Ou aquela a barrinha em volta da foto da pessoa que indica que ela postou um status ou um stories ficar colorido. Eu não consigo ver isso sem clicar para tirar aquela porcaria da minha frente, sabe? Tipo, se eu tô com o meu WhatsApp ali com mensagem, vai aparecer o númerozinho ali das mensagens, certo? Eu não consigo ficar com esses números aí. Eu tenho que visualizar todas as mensagens para eu poder me tranquilizar, porque esses números me dão agonia, cara. Eu não consigo ficar com isso, notificação na tela. Quando você abre alguma, sei lá, quando você abre o iFood e aí tem aquele, o sininho lá, sininho com as notificações, e tá sempre com o número, e aí você vai lá e você tenta tirar e eu tenho que ir lá e abrir todas as notificações que foi mandada pelo iFood para eu poder ficar, sabe, relaxado, porque eu não consigo viver normalmente com essas porcaria desses números de notificações na minha tela. Eu não consigo. E eu não sei se isso é um problema mental ou se é simplesmente, sei lá, cara. Bateu o sono agora. Mas não dá, eu não consigo. Não consigo. E como é que eu cheguei aqui? Por que eu tô falando disso? E aí, essas pessoas se divulgando toda hora, qualquer coisa, aí vão tomar café e postam foto da xícara. Isso é tudo no Stories, né? Como eles sabem que é um registro muito inútil, é um registro muito estúpido de se fazer. Estou tomando café, olha aqui, pá, tira a foto, olha pra provar que eu estou tomando café. Porra, cara. Precisa disso? Precisa disso? aí, aí como é inútil, a pessoa sabe disso, é no Stories, é no status que some em 24 horas. Só que o perfil desse filho da puta nunca tá normal, porque tá sempre postando status, sempre postando coisa, sempre. E é insuportável, porque pessoas com o toque, como eu, de não conseguir ver esse negócio assim, tem que clicar pra ver e eu não vejo nada. Eu não me interessa, eu não quero ver. Eu simplesmente quero que aquela merda daquele perfil dele fique sem aquela barrinha colorida em volta, para eu poder ficar tranquilo. Simplesmente quero isso. Então, se você me conhece aí, você sabe que eu estou gravando isso. Se você me conhece, você vê que eu vi o seu status.
Eu não vi, cara. Eu não vi. Eu simplesmente pulei. Eu simplesmente queria que aquilo ali desaparecesse da minha frente. Só isso. Eu não vi. Eu não vi. Então não ache que eu estou muito antenado no que você está fazendo ou no que você pensa. Não. Eu não tô. Eu tô simplesmente clicando e pulando, pulando, pulando. Caraca, que sono que tá batendo. Mas então, tomar meu café aqui então. Tô falando muito então, né? Percebi isso, que eu tô falando muito essa palavra. Mas é porque é um verbo. Um verbo. Caralho. É uma. É uma palavra de ligação entre uma ideia e outra. E também é um agregador. Um agregador, porque ele dá um tempo para você fazer uma conexão entre uma ideia e outra. Então, ele é um agregador nisso e ele é justamente uma palavra de conexão para eu fazer essa conexão de uma ideia para outra. E às vezes nem é para isso. Na maioria das vezes não é para isso. Eu simplesmente acostumei a falar isso. Não sei porquê, mas simplesmente acostumei a falar entre uma ideia e outra, eu usar essa palavra, eu falar o então, para dar seguimento, porque muitas conversas com muitas pessoas, você quer simplesmente matar o assunto e aí você fala um então e aí muda de assunto. Pelo menos eu uso isso e funciona. E como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei nessa ideia agora? Mas. Uh, tá. Recapitulando aqui, reorganizando a minha cabeça, tem tudo isso. Tá. Então, essas pessoas, elas expõem muito a própria vida. Ninguém liga muito para isso. E aí, essas pessoas que vendem o lifestyle, né, o estilo de vida e a fórmula para ficar rico, por conta desse estilo de vida, elas conseguem ganhar as autoridades. A autoridade, que é a pessoa que o público exige para que ele ganhe confiança, para que essa pessoa ele tenha a confiança das pessoas, para que ela possa vender alguma coisa para essas pessoas. E a autoridade é conquistada mostrando seu estilo de vida. Um exemplo, sei lá. Bom, eu não posso usar exemplos. Eu vou me ater a esses exemplos. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu queria falar. O YouTube, no episódio passado do Café Solitário, se eu não me engano, foi no episódio 2. Se eu não me engano, mas o YouTube, ele não notificou, ele sinalizou pessoas citadas no episódio do podcast. São pessoas famosinhas. Então como eu falei o nome brevemente dessas pessoas, apareceram duas citações, duas sinalizações de duas pessoas. Como eu falei o nome dessas pessoas, talvez eu tenha falado mais de uma vez. Provavelmente eu falei mais de uma vez, mas eu falei muito rápido o nome. Eu não falei, eu não fiquei repetindo e repetindo seguidamente. Eu falei o nome, aí eu dei seguimento à ideia e aí falei o nome de novo e foi indo assim. Mas não foi sequencialmente, como eu chegar e falar o nome aqui. Nome e foi seguindo. Não. Foi breve, foi muito breve. E sinalizou essas duas citações. E é uma merda, porque eu não queria que o meu vídeo aparecesse com essas duas pessoas citadas no meu vídeo do YouTube, no meu podcast. Por mais que eu esteja fazendo só um podcast, o nome delas está ali. E aí, às vezes, você cita o nome rapidamente para dar um exemplo rápido, sabe? E você não está falando dessa pessoa. Você está simplesmente usando o nome dela como um exemplo no vídeo em questão.
E aí o robozinho do YouTube, o robozinho vai lá, identifica o nome dessa pessoa e sinaliza ali no seu vídeo que essa pessoa foi citada. Só que você não falou dela. Você não falou dela. E tá, foi citada, então não tá totalmente errado. Entre aspas, né? Não em partes, porque quando o YouTube sinaliza essa pessoa, dá a entender pro público que você falou dela. Que você você falou por um tempo considerável no vídeo. Então, dá impressão errada. Então, nesse meu vídeo tem 2 pessoas sinalizadas lá. E parece que eu fiquei o vídeo falando sobre elas. E eu não fiquei. Tá, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é uma coisa. Não é uma coisa boa, entendeu? Porque vai dar para as pessoas que estão chegando agora, por exemplo, se a pessoa vai chegar agora, nunca ouviu o programa, ela vai chegar e ela vai ver que tem o nome, sei lá, eu não vou citar nome aqui, né? Mas tem o nome de algum outro youtuber muito famoso que eu usei para dar um exemplo muito rápido de, sei lá, 5 segundos. E é só um exemplo mesmo, eu nem falei dele, não fiz mais nada, nenhuma menção a essa pessoa, mas aí o nome dessa pessoa está ali, sinalizada no vídeo, na descrição do vídeo, nos mais ali, como se eu estivesse falando sobre ela. E aí o nome dela está ali, está sinalizado, está a foto dela ali. E aí o que vai acontecer? A pessoa que vai ver que está vendo o vídeo, ela está ali olhando a descrição e aí mais embaixo vai estar a sinalização do YouTube ali da pessoa que eu citei. E ela vai esperar durante o vídeo, o podcast no meu caso, né? Ela vai esperar que eu fale sobre ela. Vai esperar aquele momento em que o robozinho destacou essa pessoa no vídeo. Só que na maioria dos casos, praticamente 90% dos meus casos ali, eu não falo. É só uma citação rápida, cara, de 5 segundos, sei lá, menos de um minuto. Se você fala sobre essa pessoa por menos de um minuto, ela não deveria ter essa sinalização. Não deveria ter. Agora, confesso que eu não me lembro se eu falei sobre essas 2 pessoas por mais de um minuto. Confesso que eu não me lembro. Mas, por conta de eu não me lembrar, eu vou me ater, a partir deste momento agora, a não fazer mais citações. É por isso que agora eu usei um exemplo muito merda falando do meu café e do milho. Se você for rápido e sagaz, ou simplesmente um debilóide que nem eu, você vai captar a mensagem que eu queria passar com essas 2 coisas aparentemente distintas e sem sentido. Mas você vai captar essas mensagens. Por isso que eu não vou citar nomes, é por isso que agora eu só vou usar exemplos lúdicos, vamos dizer assim, para exemplificar ou para falar sobre alguém, fazer uma analogia sobre uma certa pessoa. Vou fazer isso porque eu não quero que o meu vídeo fique com essa marcação e aí a pessoa que vai assistir esse vídeo vai esperar o momento que eu vou falar daquilo e eu não falo. Eu falo tipo 5 segundos e ele foi basicamente enganado pelo YouTube. Basicamente enganado. Então eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que a pessoa se sinta enganada ouvindo o meu conteúdo. Não quero isso. Eu estou sendo sempre honesto aqui, 100% honesto, sendo eu mesmo nesta porcaria. É por isso que eu não vou crescer, porque eu estou sendo honesto, estou falando as minhas opiniões e estou simplesmente gravando um diário, né? Um diário semanal. E é bem difícil, é bem difícil
de dar certo esse podcast por conta disso. Eu não tenho um nicho, eu não tenho convidados, é somente eu. E a minha edição é uma merda, é uma edição porca, é uma edição bem preguiçosa, bem preguiçosa. Apesar de que eu não estou editando esse, né? Mas eu planejo fazer uma coisa diferente, um pouco mais diferente na virada do ano. E a edição, ela vai ser uma edição simples. Não vou fazer cortes e nem nada disso, porque vai tirar a naturalidade do podcast. Mas eu vou adicionar uns elementos a mais ali. Vou adicionar uma coisa a mais. Isso faz parte do projeto novo que eu estou trabalhando por podcast. Tudo faz parte. Tudo faz parte. E eu estou tentando trabalhar nisso. E eu estou muito focado porque eu estou produzindo bastante. Então, cara, estou trabalhando demais. Estou trabalhando o meu emprego CLT e estou trabalhando nesses projetos ainda. Então eu estou muito, mas muito pilhado. E por conta dessas sedações, deixa eu beber meu café aqui que deve estar frio. Tá morno pra frio. Tá uma merda. Mas por conta disso, eu vou evitar falar o nome das pessoas, o nome muito explícito das pessoas, para não ter esse cardzinho aí no vídeo. E eu não sentir, por mais que não esteja enganando as pessoas, fazendo um clickbait, um bait, né, de atenção, vamos dizer assim, por mais que eu não esteja fazendo isso, eu vou sentir como se eu estivesse por conta desse mecanismo do YouTube aí. Eu não sei se ele fazendo isso também dá uma alavancada no vídeo, não sei, não tenho a menor ideia, não sei o porquê que isso, não sei por que existe isso, não sei por que existe esse mecanismo, não sei para que essa bosta foi inventada, cara. Pra mim é inútil. Não serve pra porra nenhuma. Mas deve ter alguma utilidade. Né? Deve ter alguma utilidade que eu desconheço. Mas é isso, cara. É isso. Pessoas que ficam divulgando muito a vida delas, cara, parece que elas estão muito desesperadas pra parecer muito felizes, né? Pra parecer felizes. Parecerem, português tá foda, para parecerem felizes pros outros, por quê? Porque o Instagram é só uma mentira, é uma mentira do caralho esse aplicativo. E as pessoas, elas têm que vender essa mentira. Então, elas não podem parecer tristes porque ninguém vai postar no Instagram foto dos seus piores momentos na vida. Não. Isso aí elas podem fazer no Stories, postar um momento mais melancólico assim, mas não uma foto horrorosa, uma foto feia, um momento triste. Você não vai chegar lá, o seu pai morreu, e aí você tá triste, fudido com a cabeça no fundo do poço, naquela merda. E aí você se lembra, não, deixa eu postar uma foto no Instagram pra mostrar que eu tô triste, pra mostrar esse momento triste da minha vida. Não, você não vai fazer isso. Você vai no máximo postar uma foto de luto, uma foto da pessoa, em preto e branco, uma foto escrito luto, com uma flor, e vai colocar um texto. Mas isso depois da poeira, né? Dar uma baixada, depois que você ter assimilado um pouco melhor, depois que você já não estiver mais totalmente baqueado pelo que aconteceu. Você vai e faz isso. Então, se você se atrai por esse tipo de conteúdo, cara, eu acho, sei lá, não sei, cara, acho que você tem que ver aí os problemas que você tem, acho que você tem que ver maneiras de resolver os seus problemas e não ficar se iludindo com o estilo de vida de uma pessoa, porque aquela pessoa tem a vida dela. Ela fez algumas escolhas que ela não vai te falar quais foram. E ela
tem aquela vida. Você não precisa ter a vida dessa pessoa. Você não precisa ser, você é jovem de 15 anos, 16 anos, você não precisa ser milionário aos 20. Você não precisa. Porque até porque muitos desses influenciadores jovens aí de 21, 22, 20, que se dizem milionários, eles não são. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então você não pode cair, não caia no discurso dessas pessoas, não caia nessa imagem. Tudo na internet é uma imagem. A maioria, são extremamente poucas as pessoas que são autênticas nesta internet. E as pessoas que são autênticas, elas são nerfadas. Olha, eu usando essa gíria estúpida, mas elas são sabotadas nas plataformas. Você pode ter certeza, um youtuber autêntico, 100% autêntico, fala aquilo que ele pensa, fala sobre o que ele quer e aquilo que ele pensa sobre aquele assunto. O que ele está 100% sendo honesto, ele é sempre sabotado. O conteúdo dele não é divulgado, o conteúdo dele não é monetizado. Se ele já tiver monetização, ele perde a monetização. Se o conteúdo dele está em crescimento, ele começa a entrar numa lista negra, e aí ele começa a ser sabotado. A divulgação dele começa a ser menos eficiente, e assim vai indo, porque essa pessoa está falando o que ela pensa e acredita. E na sociedade de hoje, você falar o que pensa, falar o que acredita, ofende. Dependendo do que você fala, você é um extremista. Dependendo do que você fala. Às vezes, você é taxado como burro por falar algumas coisas. Mas, cara, é basicamente isso que eu quero dizer, cara. Você está sendo, além de você estar sendo manipulado, você está sendo manipulado a acreditar que essas pessoas, elas têm esse estilo de vida muito rapidamente, muito fácil. Você pode ver, cara, se você pensar só um pouquinho sobre esse assunto, só um pouquinho sobre essa pessoa, será mesmo que o que ela fala é verdade? Será que ela realmente ficou milionária vendendo e-books na internet? Será mesmo? Você tem que fazer essas pequenas questões muito simples. E você não vai chegar numa conclusão muito diferente de que não, provavelmente não é verdade, ou não é verdade. Mas aquela pessoa que está sendo honesta, ela vai ser sabotada, ela não vai crescer. Ou se ela crescer, ela vai crescer muito mais devagar do que ela poderia crescer se ela pintasse um outro personagem. E é por isso que esse podcast não vai crescer nunca. Por isso que ele não vai crescer nunca. Porque eu não estou fingindo ser quem eu não sou. Eu estou transmitindo as minhas ideias. E isso incomoda. Não que incomode assim, porque, porra, eu não sou ninguém. Tô incomodando quem nessa merda? Mas isso, de fato, é um problema. É um problema. Eu não estou seguindo a cartilha de comportamento que as pessoas querem na internet. Eu não estou seguindo. E eu estou falando o que eu penso. E eu estou falando sobre o que eu quero, sobre o que eu quiser. Então, isso, obviamente, vai ser sabotado, porque eu convido sempre as pessoas a refletir, a lerem mais, a buscarem mais conhecimento realmente, se tornarem umas pessoas mais
não letradas, mas, e nem cultas, mas pelo menos pessoas, sabe, com, não é culta a palavra, como é que eu posso classificar, mas pessoa mais instruída, se tornar mais instruída. Se você ficar só pelo conhecimento que a escola te passar, tá, você vai ser um aleijado no mundo, porque o mundo tá foda, cara. O mundo tá foda. Mas como eu sempre incentivo as pessoas a fazerem isso, em tudo que eu faço, nos conteúdos que eu já fiz e no que eu tô fazendo agora no podcast, eu tô convidando as pessoas sempre a aprender mais, a evoluírem a mente. E evoluir a mente, aprender mais. Em determinados pontos ela classifica como sair das plataformas onde a gente está no momento, sair do YouTube um pouco, ou buscar no YouTube o conhecimento, mas que também tem praticamente tudo aqui, mas você ler um livro, você estudar de fato um material didático ali de um livro didático, ou você simplesmente lê uma ficção, tanto faz, você está fora dessas plataformas. Você não está tretando no Twitter, você não está acompanhando uma tretinha idiota de duas pessoas que meio que foda-se na vida delas. Você não está acompanhando uma treta entre elas. Você não está. Você não está, ou seja, você não está na plataforma, você não está dando atenção para essa plataforma, você não está vendendo o seu tempo para ela te vender anúncios. Entendeu? Então, meio que esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo, um pouco mais sério e reflexivo, ele não vende. Ele é sabotado. E não que o meu está sendo sabotado, porque, porra, né? Eu comecei agora essa merda também, né? Claro que eu apaguei e recomecei esse podcast umas 2 vezes. Mas, como eu tô recomeçando ele do zero de novo, não tem o porquê, né? Não tem o porquê, na verdade. Mas, sei lá, né? Agora vamos dizer que eu não sei se está captando no microfone. Tomara que não. Mas o cachorro está latindo para um caralho. O cachorro do vizinho aqui. Então tá meio chato. Vou terminar por aqui porque eu não sei se está gravando isso. Por via das dúvidas, não vou estender muito um negócio que tem cachorro de fundo latindo. Mas é isso aí, então. Obrigado por ouvir até aqui. Sei lá, não vamos se manipular aí por essas pessoas, não, tá? Essas ideias, esses pensamentos, esses grupos tão facilmente. Se você parar, analisar e aí sim, ainda assim você resolver seguir isso, aí é uma coisa. Mas você simplesmente ouvir e começar a seguir, aí temos um problema. Mas é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, eu fui.